bem-vindas ao nosso 5º dia do propósito de 21 dias. E hoje tem mais sacrifício, hein? O Senhor Jesus já deu uma direção pra gente estreitar ainda mais esse nosso propósito de 21 dias, porque a batalha tá grande por conta desse propósito, hein? Vocês estão levantando poeira aí, o inferno tá bravo com vocês, comigo também, por conta desse propósito. Quem realmente está fazendo e vivendo pela fé, e quem está com sede de conhecer mais esse Deus, o diabo tá invocado. Então o próprio Deus já deu a direção pra gente apertar o cinto mais, pra gente sacrificar um pouco mais, porque a batalha ela não para, né? E quem tá aqui pela primeira vez, depois manda pra mim. E pessoal, vamos interagir. Nós estamos em poucos, mas aos olhos de Deus somos muitos, viu? Vocês já viram o que acontece quando acontece um acidente, tem uma pessoa debaixo do ônibus, do caminhão, enfim, por conta de uma alma, para tudo, para a estrada, vem helicóptero, tudo para resgatar uma alma. Então, não importa quantas pessoas somos, o importante é a gente estar aqui de inteira fé. Nós somos muito valiosos aos olhos de Deus, né? Então, vou esperar um pouquinho aqui. Vamos começar pra já... Vou esperar um pouquinho pra falar o sacrifício que Deus pediu aqui pra gente, tá? Ver se tem mais alguém que vai chegar, às vezes, um pouquinho atrasado. Então, vamos interagir aqui, tá? Vamos falar, manda comentário, manda dúvida, que eu tô à disposição, no que eu puder. Aproveita e dá um sorriso, então, que eu vou tirar sua foto. Olha lá. Pronto. Deixa eu ver aqui, ó, a Rosa. Hoje passei uma aprovação no casamento, o diabo está querendo destruir tudo. Rosa, uma das áreas que ele mais trabalha, financeira, casamento, família, filho, porque é algo que a gente tá muito próximo, né? E ele não é bobo. Pra ele te atingir, ele vai na sua raiz, ele vai na sua fraqueza. Ele sabe a sua fraqueza e ele sabe quando ele destrói um casamento, né? Muitas pessoas desabam por conta disso, as pessoas perdem o sono por conta disso. Então, saúde também é uma área que o diabo trabalha muito para tirar a fé das pessoas. E a gente vai meditar aqui, ó, no livro de Atos 8, a partir do versículo 5. Depois vocês podem ler na casa de vocês. E, gente, não... vão no tempo de vocês, sabe? Igual eu falei, a indicação, a dica é vocês começarem pelo livro de João. Se não der pra ler um capítulo inteiro, pelo menos leia o que dá, mas se entregue de todo o coração naquele momento. Vocês não vão entender tudo, mas o que for pra vocês entenderem, Deus vai fazer vocês entenderem, tá? Na sequência, eu indicaria vocês lerem o livro de Atos. Eu terminei o livro de Atos recentemente. E, assim, é tremendo o livro de Atos. Depois eu dou um resumão aqui. Vamos começar fazendo uma oração aqui, né? Convidar o próprio Deus para falar com a gente. Porque isso aqui é por conta dele, é por ele e é pela nossa intimidade, né? Então vamos lá. Se você puder entrar aqui em espírito de oração, fechar os olhos, se não, ora em pensamento mesmo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, Pai, nós queremos esse sobrenome pela eternidade conosco. Nós estamos aqui, a gente parou tudo, meu Pai, a gente parou tudo, largou o telefone, porque esse momento é onde nós queremos estar face a face com o Senhor, olho por olho com o Senhor. Queremos ouvir atentamente a Tua voz, queremos entender como Te agradar, como Te servir, como receber o Espírito Santo, como ter mais intimidade com o Senhor, porque o Senhor tem nos revelado a grandeza da Tua presença. A revelação do Espírito Santo é para poucas pessoas. A gente sabe que tem igrejas que estão lotadas, mas a maioria não sabe quem é o Senhor. E a maioria nem sequer ouviu falar do batismo com o Espírito Santo. Já acham que tem. Muitas pessoas enganadas. E o Senhor nos chamou
O Senhor nos escolheu e o Senhor quer nos selecionar. Nós não queremos perder essa grandeza. Não deixe a gente perder isso, que o diabo está trabalhando para roubar a palavra do Senhor de dentro de nós, para tirar e afastar a gente da tua presença. Então, ajuda-nos a fortalecer na tua presença. Nos ajuda a lutar em espírito e em verdade, meu Pai. Porque nós queremos essa intimidade mais do que tudo. Eu falo por mim que esse é o maior tesouro da minha vida, meu Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude a conquistar, a preservar e a guardar debaixo de 7 chaves conosco pela eternidade, pela vida eterna. Nós queremos essa morada que o Senhor Jesus disse que preparou lugar para aqueles que são servos. Então fala com a gente, nos instrui, revela os teus segredos, revela os teus encantos, revela os teus encantamentos para nós. Nós não somos nada, não somos dignos da tua presença, mas pedimos para o Senhor se assentar nessa mesa, se assenta do nosso lado, assenta nessa cadeira aqui, meu Pai. Nós queremos verdadeiramente fazer a tua vontade aqui, não só agora, mas todos os dias da nossa vida. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por essa tarde, esse horário de meio-dia, nessa transição da manhã para a tarde. Obrigado por ter cuidado de nós até aqui. E assim, na tua presença, nós queremos entrar e permanecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, nós vamos meditar aqui agora. Só ver o que vocês escreveram aqui. Então, fica firme, Rosa. Não sei se seu nome é Rosa mesmo. Desculpa, gente. Fica firme. Fica firme que o Senhor Jesus é com você nessa batalha. Ele não falou que ia ser fácil. Aliás, gente, eu já tenho falado aqui, né? A vida com Deus não é fácil. Não é aquele mar de rosas, no sentido de, tipo, facilidade, tá? Realmente é uma conquista que vale a pena. Essa paz que excede todo o entendimento, vale a pena cada entrega. Mas conquistar isso não é fácil. Na hora que a gente fala pra pessoa que ela tem que sacrificar, na verdade, muitas pessoas querem que a igreja, a palavra se adaptem à realidade delas. Querem o mundo e querem Jesus também, né? E não é assim que funciona. Mas é sinal de que sua fé tá funcionando. E se você for o ponto de luz da sua casa, se você for a transformação, se você for a presença de Deus na sua casa, o mal não pode prevalecer, né? E busca primeiro pra você o que você tá fazendo aqui, e a luz que tá em você vai transbordar no seu casamento, na sua família. Deus vai cuidando de cada detalhe, mas Ele permite essas situações até pra testar a nossa fé, viu? Porque a gente precisa passar por uma prova aí pra ser aprovado por Ele. Estou seguindo o devocional e estou boba como ele está vindo de encontro a esse nosso encontro. Que ótimo, que legal, que bom. Bom, vamos começar aqui. Atos, vou abaixar o som. Atos 5. Atos 8, 5. Bom, gente, resumindo rapidamente aqui o livro de Atos, é o começo da igreja, a gente já falou aqui. Foram os primeiros batizados com o Espírito Santo, os discípulos que estavam reunidos numa casa, 120. E através dele outras pessoas iam sendo batizadas em nome de Jesus nas águas e também com o Espírito Santo. Então, os apóstolos, né, do Senhor Jesus usavam o poder. Lembra que Jesus falou, a gente leu aqui lá em João 3,5, que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo? Então assim aconteceu. Então eles saíam pregando a palavra de Deus e foram muito perseguidos. Paulo, que na época era Saulo, ele perseguiu muito a igreja, muitos cristãos, matava sem dó nem piedade, entrava na casa das pessoas. E o livro de Atos, nós estamos em Atos 8, versículo 5. E o livro de Atos mostra alguns cristãos morrendo. Estevão mesmo, depois quando vocês começarem a ler Atos, Estevão era um servo de Deus, um cristão, que ele anunciava por amor a palavra de Deus nas praças. E ele era perseguido, ele morreu apedrejado. E aí a gente pode pensar, pô Deus, que injustiça, hein? Um servo do Senhor
falando a palavra, falando a verdade, morrer nessa crueldade. Mas a vida que Deus prometeu pra gente não é aqui nessa terra. O reino de Deus não é aqui. Então, por mais que Estevão pagou na carne ali, aí a gente vê os verdadeiros convertidos. Quem está disposto a ser apedrejado pela palavra de Deus, né? Quem nesse exato momento não vai negar Jesus? Porque Estevão não negou. Se Estevão tivesse negado, ele não seria apedrejado. Mas ali, sendo apedrejado, ele olhou para o alto, ele viu uma luz do céu se abrindo para ele. E ele ainda, sendo apedrejado, falou assim: Pai, perdoa eles. Perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ele imitou o Senhor Jesus, que quando ele foi crucificado, o Senhor Jesus estava lá orando por aquelas pessoas. Olha o caráter, eu até arrepio. O caráter de Deus não tem nada a ver com esse mundo, sabe? Não tem nada a ver. E a gente tem que andar separado, porque só o poder de Deus para nos ajudar a perdoar. Eu tenho prazer de perdoar. Eu tenho prazer de orar pelas pessoas que me perseguem, que me odeiam, que fazem trabalho pra mim. Às vezes eu não sei nem quem é, mas eu tô orando por elas. E eu falo assim pro diabo nas minhas orações: qualquer pessoa que você usar para vir contra a minha fé, para tentar me paralisar, para fazer trabalho pra mim, eu vou orar por essa pessoa. Se prepara que vai ter mais uma pessoa, ou se não tem ninguém, vai ter alguém intercedendo por ela. E a oração de uma pessoa que é serva de Deus tem muito valor, né? Então o diabo não quer ninguém intercedendo por mim, intercedendo por você. Então eu já dei esse recado pra ele, e assim será, em nome de Jesus. Mas para que eu possa permanecer com essa força, eu tenho que viver de sacrifício em sacrifício, de fé em fé. Então só a presença de Deus para nos ajudar a perdoar quem nos ofendeu. E muita gente não consegue perdoar, né? Infelizmente, é uma das coisas que nos afasta da presença de Deus. E aí, resumindo o livro de Atos, então vocês vão ver muita perseguição da igreja, o começo da igreja, e essa história linda de Saulo, que se tornou Paulo, um dos maiores apóstolos de Cristo. Ele estava indo ali para Damasco, e o próprio Senhor Jesus veio sobre ele, se revelou para ele. Ele não estava buscando a Deus, e Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele falou: quem é? Quem está falando? Enfim, uma história linda aqui. Mas a gente vem para poder falar de Saulo, que se tornou Paulo. E Paulo foi pro lado de Jesus e começou a pregar a palavra, viajou cidades, enfim, muita história aqui do poder de Deus através da vida de Paulo. E as pessoas olhavam para Paulo e não reconheciam: poxa, esse homem não perseguia Deus e agora ele tá ganhando alma, em outras palavras, né? Mas quando Deus chega na vida de uma pessoa, há essa transformação, porque sai o espírito imundo que estava agindo na vida dele e entra o Espírito de Deus. Então muda-se o foco, né? Assim aconteceu comigo e acontece com qualquer pessoa que entrega a vida para Jesus. Você, aos olhos dos homens, das pessoas do mundo, você mudou, você é careta, você não é desse mundo mais, você é uma pessoa chata de se conviver, enfim. Até as pessoas se acostumarem com isso, mas principalmente no começo é bem difícil. Então, Atos ali, depois vocês vão ver muitos milagres. Paulo foi picado por uma cobra, não aconteceu nada com ele, enfim. Mas essa parte que nós vamos ler aqui em Atos, nós vamos ver aqui um dos evangelistas do Senhor Jesus, Filipe, né? Tava tendo uma perseguição, enfim, as pessoas estavam confusas, elas não sabiam quem acreditava. O Senhor Jesus já tinha subido aos céus e os apóstolos estavam pregando até mesmo para aqueles que tinham crucificado o Senhor Jesus, porque eles estavam sendo enganados. Então a missão dos apóstolos era levar a palavra, a verdade, para que as pessoas se arrependessem e entregassem a vida para Jesus e recebessem o Espírito Santo assim como eles tinham recebido. E a missão dos dias de hoje não mudou, é essa mesma. É aquilo que nós falamos ontem. O seu objetivo para buscar o Espírito Santo é qual? Não pode ser pessoal, tem que ser a vontade de Deus. A vontade dele é te usar. Ele sabe o talento que ele já te deu. Talvez o seu talento não seja vir aqui fazer uma live e falar de Jesus, né? Talvez o seu talento seja no tete a tete, igual o Everton. Ele
ele é mais usado, ele tem mais talento para falar com as pessoas no presencial, no tete a tete. Ele tem mais essa habilidade. Deus já me usa mais aqui na internet. Cada um ele vai usar de um jeito, mas todos nós temos que fazer parte de um mesmo corpo. É igual um corpo, tem muitos órgãos, mas a função é realmente manter o nosso corpo ali. É para um objetivo só, né? Que é levar a palavra de Deus. E aí, olha o que a gente vai ver aqui no versículo 5. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Filipe era um evangelista, desceu para a cidade de Samaria e pregava a palavra de Deus. Era o objetivo pelo qual, aliás, esse é um dos sinais. Quem recebe o Espírito Santo, vem um desejo, uma sede de falar de Jesus para as pessoas. No começo, a gente, naquele primeiro amor ali, a gente, às vezes é até chato, né? Mas a gente vai amadurecendo e vai aprendendo que não é enfiando a goela abaixo Jesus para as pessoas que a gente vai ganhar elas para Cristo. Por exemplo, eu para minha família, mas eu já não falo. Na minha casa eu sou a única que sou convertida. A única, tá? A única. Ninguém na minha casa é convertido. Eu sou sua casa. Ah, sim. O meu marido é... Não, nós dois. Eu falo, não me expliquei direito. Falo dos meus parentes, os mais próximos, tá? E aí, e descendo Filipe a cidade de Samaria, ele pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, Filipe aqui já estava mostrando o poder de Deus. Ele tinha sido batizado com o Espírito Santo, ele estava pregando sobre Jesus, e assim como Jesus fez, ele também operava sinais. Ele impunha a mão sobre as pessoas, ele fazia oração de libertação nas pessoas. Quem é servo tem que estar à disposição para fazer o que for necessário no momento. Às vezes eu já me vi em situações que eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Como eu oriento essa pessoa? Mas o próprio Deus capacita, porque não é a gente que orienta, é Ele, né? Então a multidão unanimemente ali ouvia Filipe pregar e prestava atenção e ficava admirada com os sinais que ele operava. Versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. Então Filipe fazia oração de libertação. E muitos demônios, espíritos imundos, como está escrito aqui, saíam das pessoas. Então, para quem não acredita em demônios, em manifestação de demônio, está escrito aqui na palavra. Infelizmente, muitas pessoas estão enganadas, porque o diabo se disfarça de anjo de luz. A gente já falou isso ontem, né? Clamando em alta voz. E muitos... Então, o diabo saía revoltado. Olha o que está escrito aqui no outro... Depois coloca aí na sua Bíblia, do seu celular. Na outra versão, fala numa palavra mais fácil de entender. Então, os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, e clamando em alta voz. Aqui na linguagem atualizada, versículo 7, deixa eu ver... Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. Então, ele operava sinais e maravilhas ali. E assim, o povo daquela cidade ficou muito alegre, né? Recebeu a palavra de Deus com muito bom grado. E morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muitos admirados. Então, ele era um farsante. Ele fazia milagres ali e as pessoas ficavam admiradas. Ele se fazia de importante. E os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia, o que esse cara aqui, Simão, falava. E lhes afirmavam: este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Por isso que a gente tem que vigiar o tempo inteiro. Porque é por isso que vocês verem nos dias de hoje, não sei quem de Deus, e aí depois você vê um escândalo através dessa pessoa. É o próprio Satanás ali se disfarçando, enganando as pessoas. Todo mundo tem fé. Deus plantou a fé dentro de todos nós. Todo mundo sabe que existe um algo além dessa vida. Mas cada um quer ter a sua crença, quer ter algo para se apegar e coloca a sua fé nos lugares e nas coisas erradas. Eu falo por mim. Antes, quando eu abria nós estávamos falando sobre isso. Antes eu abria revista,
jornal, o primeiro lugar que eu ia era no horóscopo. Eu queria saber qual que era a minha sorte do dia, o que estava preparado para mim. Eu usava a fé que Deus tinha colocado em mim no que não tinha nada a ver. Muitas pessoas acreditam em pedras, muitas pessoas acreditam em várias coisas. Ah, você é de peixes, você é de Capricórnio, você nasceu em que mês? Isso é um engano, porque Deus não se manifesta assim hoje. A gente falou que hoje ele se manifesta através do Espírito Santo. E não é por sorte. A revelação da palavra está aqui na Bíblia. Quem quer ter revelação, lê aqui. Então, cuidado com revelação. Cuidado, isso existe. Né? O que Deus tem que se revelar está aqui. Cabe nós irmos conquistar isso aqui. Por muito tempo eu ia em igrejas só por conta de revelação. Eu queria ver o que Deus tinha para me falar. Eu ficava doida para me chamar, para revelar para mim o que ia acontecer com o meu futuro. Só que o diabo sabe o que acontece com a minha vida. E às vezes as coisas que a pessoa fala, você fica admirada. Como essa pessoa sabe? É o próprio Deus que está falando. Mas o diabo sabe. O diabo não sabe o que você pensa. Mas o que sai da sua boca, a sua rotina, ele sabe. Ele tá aqui também. Ele tá ouvindo a gente. Ele tá vendo tudo. Ele te conhece pelo seu semblante. Exatamente. Conhece. As coisas que a gente fala, ele vai conectando, vai linkando. Ah, olha só a fraqueza dela. Peguei ela aqui. Por isso a gente tem que tomar cuidado com as coisas que fala, com as coisas que profetiza, enfim. Esse homem, Simão aqui, ele era um feiticeiro. E as pessoas achavam que o poder dele vinha de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso quando a gente estava falando, sejam curiosos, leiam a palavra. Cuidado são detalhes, né? Ontem a gente falou até uma frase. Hoje o diabo não está abrindo boteca, ele está abrindo igrejas. Isso é muito grave. E olha a continuação aqui. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Ele ouve pensamentos ou só palavras? Mas só palavras. Só palavras. Não sabe o que você está pensando, mas ele lança pensamento, tá? Pensamento ele lança. Voz ele lança. Ele sopra pensamento. Mas o que você está pensando, ele não sabe. Por exemplo, uma oração que você faz em pensamento, ele não sabe o que você está orando. Mas o que você fala, ele sabe. Mas ele é pior do que um detector de mentiras. Ele tem milhões de anos que ele reconhece a face, o sorriso, o olhar quando tem desejo. Ele vai conectando os pontos, né? Ele acompanha a pessoa ali. E ele sabe da sua vida. Por isso que revelação não existe, gente. A pessoa vai falar, revelação é o próprio diabo que está revelando que ele já sabe que ele te acompanha. Ele sabe, me acompanha mesmo eu tendo o Espírito de Deus, ele sabe da minha vida. Redor, rugindo como leão. Tá escrito na Bíblia. O diabo está. Exatamente. Depois vamos pegar onde que tá escrito aí. Olha aí eu jogo muito no Google. Onde que tá escrito o diabo está ao nosso. Acho que é no livro de Pedro. Acho que foi Pedro que falou isso. O diabo está ao nosso derredor, como um leão que urge, caçando alguém a quem tragar. Ele está ao nosso derredor. 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. E como lança, só por Deus, lança muito pensamento. Você coloca nele ou mantém? Não, eu quero Atos, continuar em Atos. Está em Atos ainda, deixa. Lança muitos pensamentos, muita sujeira, podridão. Tem hora que vem uns pensamentos na minha cabeça que eu falo, tá amarrado, pelo amor de Deus. Tem hora que vem coisa que eu fiz lá na minha infância pra tentar me acusar de novo, sabe? Eu fico, sai fora, nossa, tá amarrado, não. E o Senhor Jesus fala, resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Tem hora que vem na sua cabeça umas coisas que você já fez de errado, que, sabe, só pra te acusar, pra te deixar mal. E você tem que amarrar na hora. Deus já te perdoou se você se arrepender, se não pecou de novo, ele já te perdoou. Mas o diabo, ele tenta soprar novamente pra ele te acusar novamente. Exatamente. Então, aí vamos continuar aqui no versículo 12 de Atos 8. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe. Ou seja, as pessoas ficavam assim. Em quem eu escuto? Estavam perdidas. E aí o que aconteceu? Filipe chegou em Samaria e começou a pregar Jesus. Então as pessoas começaram a acreditar mais no que Filipe estava falando do que no que Simão, que era usado pelo diabo, que segundo para eles tinha o poder de Deus. Então as pessoas começaram. Aí tem um detalhe. A autoridade que vinha de Filipe não era de Filipe, era do Espírito Santo. Por isso que as pessoas acreditavam mais em Filipe do que no feiticeiro. Exatamente, a autoridade de Deus estava sobre Filipe, né?
Então orar em palavras é melhor que orar em pensamento? Orar em palavras é Deus quer que a gente confessa. Abre os lábios e fala assim, tá? Não tem o que é melhor, entendeu? Em pensamento, você tá o dia inteiro conectado com Deus. Você tá falando com Ele em pensamento. Mas quando você tá sozinho no seu quarto ali, sabe? Você pode ir mesclando. Mas fala, abre a sua boca e fala que Deus quer ouvir. E um detalhe importante do falar, porque normalmente quando a gente fala, é quando a gente está pedindo também um perdão para Deus sobre algum pecado que nós fizemos. Tá? Essa é a experiência que eu tive. E o falar, ali o diabo tá ouvindo, mas na verdade se já pecou, ele já sabe desse pecado. Então quando a gente abre a boca e pede perdão a Deus, isso dali o diabo é obrigado a perder as forças dele porque Deus ele é ilimitado, o diabo é limitado. Quando a gente dobra os joelhos e pede perdão a Deus sobre aquele pecado e realmente há o arrependimento, o diabo é obrigado a sair daquela área naquele momento. Se não repetir o pecado, ele não pode tocar naquela área. E se tem uma oração que o diabo odeia, é a oração de joelhos. Eles falam que é do povo do pé para trás, oração de joelho. Ele odeia oração de joelho. Então isso vai minando as forças dele. E tudo depende também do que sai da nossa boca, né? Se a nossa oração é só pra pedir pros outros, ele tá rindo da nossa cara ali do lado. Pô, coitado, você não sabe o que você tá pedindo. Mas quando a gente confessa os nossos erros, se arrepende dos nossos pecados, quando é sincero, flui, aí sai poder da nossa boca e ele vai perdendo as forças. Que assim é ligado na terra, nos céus, nos confins do mundo, como o próprio Deus falou. Então, mas eles acreditavam na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo e foram batizados, tanto os homens quanto mulheres. Detalhe, foram batizados aqui nas águas, tá? O próprio Simão também creu e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto. Muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que Filipe fazia. Vocês vão observar aqui mais embaixo que Simão estava com inveja de Filipe. Simão queria as atenções para ele, mas ele começou a seguir Filipe não por amor a Jesus. Simão creu na palavra, mas em carne, não em espírito, pelos milagres de Filipe. Foi pelos milagres de Filipe. Alguma coisa ele queria para benefício próprio ali, naquela crença. E aí tomar muito cuidado sobre o processo de admiração. Até que ponto é admiração quando se sente por outra pessoa? Tem gente que se batiza nas águas, mas só tomou um banho de piscina. Isso aconteceu até recente, quando eu entreguei minha vida para Jesus, uma pessoa muito próxima de mim, eu genuinamente comecei a postar. A gente quer falar. Eu postei meu batismo, eu contei o meu testemunho lá no Instagram, enfim. Era genuíno isso. E uma pessoa próxima de mim começou a ir na igreja, como se fosse assim, né? Um costume, tipo, eu também quero essa modinha. E disse que foi lá na frente, entregou a vida pra Jesus e me mandou uma mensagem. Falou, entreguei minha vida pra Jesus. Eu falei, que maravilhoso, Deus abençoe muito. Mas eu vi que não foi sincero, tanto que a pessoa não permaneceu. Não entregou tudo. Porque entregar a vida pra Jesus é entregar tudo. É realmente você abandonar a sua vida velha, né? Nas águas fica o seu antigo eu. E aí você mostra através das suas atitudes. Então muitas pessoas, infelizmente, tomam um banho de piscina, porque acham bonito mergulhar na água ali, ó, e sair. Pronto, me batizei. Entreguei minha vida pra Jesus. Isso não nos justifica diante dele, né? Eu vou trazer até um detalhe importante pra gente fazer uma analogia aqui agora. A mesma coisa da dieta. A gente pode falar que está fazendo a dieta, mas o nosso corpo mostra se estamos fazendo dieta ou não, porque o resultado é o nosso próprio corpo. Da mesma forma na fé, a gente pode falar que é da fé, pode estar com a camiseta 100% Jesus, mas se não testificar o próprio Deus, ele sabe, não tem como. E aqui no versículo 14, continuando a leitura então. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus. E por isso mandaram Pedro e João para lá. Filipe, ele era um recém-convertido, tinha recém recebido o Espírito Santo. Então, João e Pedro já tinham mais experiência, já estavam mais amadurecidos na fé. E eles ouviram falar que as pessoas de Samaria estavam dando ouvido à palavra. A igreja estava enchendo, estava lotada. E os apóstolos mandaram Pedro e João descer. Quando os dois homens chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles.
Então, igreja cheia não fala que as pessoas estão salvas. Infelizmente, muitas pessoas, eu ouvi até isso hoje, eu achei muito interessante. A igreja é a sala de espera para o inferno. Como num consultório médico. A gente fica ali esperando para ser atendido. Infelizmente, a igreja está sendo a sala de espera para muitas pessoas para o inferno, que estão tendo a falsa sensação de que só pelo fato de estarem lá estão salvas. Pedro e João ficaram preocupados e pensaram assim, né? Bom, vamos descer para Samaria, porque o povo foi batizado nas águas, recebeu de bom grado a palavra, mas eles não vão suportar e permanecer se eles não receberem o Espírito Santo. Vamos lá ajudar Filipe nessa batalha aí, vamos determinar que o Espírito Santo desça sobre essas pessoas. Gente, olha que tá escrito. Então, a gente precisa ser mais curioso. Tá escrito sobre a importância do batismo com o Espírito Santo. Aquele povo recebeu de bom grado, mas ninguém ainda tinha recebido o Espírito Santo. Aqui já quebra o tabu e a dúvida de muitas pessoas sobre: mas gente, a gente já não tem o Espírito Santo. Mas gente, a gente se não batizou nas águas, já não tem o Espírito Santo? Não, aqui tá falando e provando pra gente que não, né? Então, quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Gente, leia isso, tá escrito aqui. Vocês podem ler aí na casa de vocês, se vocês estão acompanhando comigo na Bíblia de vocês aí. Eles apenas haviam recebido, sendo batizados em nome de Jesus. Aí Pedro e João puseram a mão sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Na época, né, e é raro acontecer, né, de alguém receber o Espírito Santo sobre imposição de mãos, mas eles tinham poder. E na época Deus usou dessa forma, colocou as mãos sobre muitos lá e receberam o Espírito Santo. Vocês vão ver esses acontecimentos no livro de Atos, muito aqui, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Por isso é um livro muito gostoso de ler. Depois de João, leiam Atos, tá? Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Simão estava de olho. Ficou vendo os apóstolos colocar a mão nas pessoas e ele era feiticeiro. Deus dava a eles o Espírito Santo. Por isso, olha o que Simão fez. Simão chegou até Pedro e João e falou assim, ofereceu dinheiro a Pedro e a João dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Quantas pessoas não fazem isso, né? Nos dias de hoje, né, amor? Verdade. Colocam as mãos sobre as pessoas, determinam o Espírito Santo sobre elas, mas não têm autoridade para isso. E enganam as pessoas. Enganam as pessoas. E as pessoas não sabem da verdade, porque não leem. Até porque a autoridade não era dos apóstolos. Era o próprio Deus agindo. Exatamente. Olha o que Pedro falou. Pedro respondeu Simão e falou assim: que Deus mande você e o seu dinheiro pro inferno. Isso aqui na linguagem atualizada. Tô lendo pelo celular. Aqui tem a linguagem contemporânea. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Pedro falou para Simão: você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. A intenção dele era pessoal. Infelizmente tem muitas portas abertas aí por conta das ofertas do povo. Enfim, gente, eu não tô aqui pra acusar nada nem ninguém, porque eu não sei de nada, mas a gente vê aí, infelizmente, as pessoas jogando água na palavra de Deus, passando mel na palavra de Deus, né? Só pregando gente, se o evangelho não te cortar, não te causar uma reação, não tá funcionando na sua vida. O evangelho não é emoção. Evangelho, quando eu falo, é a palavra, porque evangelho é a palavra. Para Deus não existe denominação A e B. Para ele, isso foi criação do homem. Entendam isso, gente. Cuidado com a religiosidade. No início eu tinha muito isso, essa questão da religiosidade, mas Deus me mostrou que não é assim. Não é eu sou isso, não é eu sou aquilo. Nós temos que ser de Cristo, a igreja dele. Independente da placa que você frequenta, cuidado com o apego a ela. Né? Sempre a observação. Ninguém vai chegar no reino de Deus, no reino dos céus,
e vai ter lá um anjo te esperando, falando: espera aí, eu preciso saber qual placa você servia para entrar no reino dos céus. Não existe isso. Aliás, a religião afasta muitas pessoas de Deus. Porque para muitas pessoas é careta ser de Deus. Que elas acham que vão entrar dentro de uma gaiola. Porque elas acham que elas vão ter que andar ali cabeludas, as mulheres, enfim, cada um com a sua fé. Eu respeito a fé de cada um. Mas a religião acaba passando essa imagem para quem tá do outro lado. E as pessoas pensam: poxa, eu não vou poder mais usar isso, usar aquilo. Será? Não vou entregar minha vida não vou ficar aqui onde que eu tô, né? E em vez de passar com leveza, a vida com Deus é uma vida de liberdade. Só que tem coisas que não convém e a gente já não quer mais fazer. E a gente falou sobre isso ontem, né? Então vamos terminar aqui que a gente já tá quase passando do tempo já, né? 35 minutos. Então, peça a Deus para que Ele te perdoe dessa má intenção, Simão. Veja que você está cheio de inveja, ou seja, Simão estava com inveja do poder. E não é isso que acontece? É exatamente isso que aconteceu com essa pessoa próxima. Ela ficou com inveja, essa pessoa ficou com inveja de me ver indo na igreja. E foi lá e achou que era físico o que eu estava fazendo. E se batizou e disse que entregou a vida para Jesus. Não, nem chegou a se batizar, não. Só falou que foi lá na frente e entregou a vida para Jesus. Eu fui lá na frente e entreguei minha vida para Jesus. E pronto. Não é assim, né? É constante, isso é diário. E quem não faz isso, quem não se entrega, não permanece. Por isso que João e Pedro desceu para falar, para determinar o Espírito Santo pro povo, porque senão as pessoas não iam permanecer. E vejo também que você está preso pelo pecado. O pecado, na verdade, o que prende as pessoas é o pecado, não é a vida com Deus. Aí Simão disse a Pedro e João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Aqui a gente vê uma pessoa que não tem uma vida alicerçada com Deus, porque depende da oração dos outros. É aquela pessoa que só fica pedindo oração, e não tem problema em orarmos uns pelos outros. Mas quando você tem uma aliança com Deus, você tem acesso a Ele. Você não fica com medo. Ai, por favor, ora por mim, por favor, né? Você até, tudo bem, olha, vamos me ajudar aqui nessa causa, em oração. Às vezes tá passando por um período ali, né? Uma enfermidade na família. Então vamos reunir aqui em oração, vamos orar juntos. Mas não é a todo tempo que você faz isso, entendeu? Então aqui a gente vê que a intenção de Simão não era sincera. Então, por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada que vocês dizem. Depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, e no caminho eles espalhavam o evangelho em muitos povoados de Samaria. Então, a gente aprende aqui que crer em Jesus não é simplesmente de falar e nem de algumas, como que eu posso falar, tradições na igreja, né? O batismo com o Espírito Santo depende do batismo nas águas, né? Um depende do outro, mas não é um só suficiente que vai sustentar o outro, né? E a nossa intenção tem que ser sincera. Então, a palavra de hoje, além disso aqui, o passo a passo para você receber o Espírito Santo, o próximo é medite na palavra de Deus. Porque quando você para tudo, senta e vai ler a palavra, você está mostrando a Deus que vamos sentar aqui na mesa, Ele tem prazer de sentar com você, você está mostrando interesse. É o que eu falo muito com o Everton aqui, eu estava lendo aqui no celular agora, porque a linguagem aqui está traduzida, mas eu não gosto de ler a Bíblia pelo celular, porque o celular apita o tempo inteiro, tira a sua atenção, e a gente precisa estar focado na hora que está lendo. Eu gosto muito de ler a Bíblia colocando uma musiquinha de fundo, baixa, só tocada como tá aqui, sabe? E eu gosto muito desse clima. E aí eu vou lá, fecho a porta, às vezes eu ponho um fone. E é legal você colocar uma rotina. Coloca um horário específico para aquilo se tornar uma rotina para você. Não sei se pela manhã, não sei se no horário de almoço. Porque se a gente deixa de esporádico ou só pro final do dia, a gente acaba não fazendo isso. Tem alguns dias que eu não leio a palavra, às vezes passa, porque eu deixei para ler depois e acabou que eu não li. Mas eu gosto muito de fazer isso pela manhã. Então, o próximo passo, crie o hábito de abrir a palavra todos os dias, escolha um horário específico para você ter esse momento com ele, tá? E o outro passo pra gente finalizar aqui
é quando você for orar, você se esvaziar de si mesma, abrir os seus lábios, falar com Deus, esquecer dos seus problemas e se conectar ali com Ele. Vai ter hora que você vai orar por alguém, por fulano, ciclano? Vai. Mas esse momento seu e dele de intimidade é importante, tá? E é isso, era essa palavra aqui que a gente viu a importância do Espírito Santo. Mais uma vez a gente viu o objetivo de receber o Espírito Santo. E agora eu vou revelar aqui, falar o que Deus pediu pra gente. Pra gente fazer 3 dias de propósito às 3 da manhã. Pra mim, eu vou falar pra vocês uma coisa, gente. Tá sendo muito difícil eu acordar às 3 horas da manhã pra orar. Eu tô tendo dificuldade. Eu tô andando muito cansada, principalmente esses dias. E já tem vezes que o celular toca pra despertar, eu olho pra ele, mas eu converso com o meu corpo e durmo de novo. E aí eu acordo, às vezes, assim, revoltada com isso, sabe? Então, quando a gente faz isso em conjunto, a gente é mais forte. Então, como Deus orientou aqui, às 3 da manhã eu vou entrar aqui ao vivo pelo Café com Fé e pelo YouTube. E a gente vai fazer uma oração rápida, uma busca rápida, tá? Coisa de 10 minutos. Só pra gente buscar mesmo, a gente não vai conversar. A gente vai fazer uma oração, uma busca junto. Aí, se você quiser fazer, fica a seu critério, tá bom? Oração 3 horas da manhã é muito forte e é um horário de sacrifício. Pra mim tem sido muito sacrifício levantar às 3 da manhã, o melhor horário de sono. Então, você às vezes pode pôr o fone no celular pra você ouvir, pra não atrapalhar as pessoas da sua casa. Vai pro banheiro, dobra o joelho no vaso, aonde for melhor pra você. Coloca o seu celular pra despertar uns 5 minutinhos antes das 3. E aí eu vou entrar ao vivo e a gente vai fazer uma busca rápida, tá? E no mundo espiritual é muito forte esse horário de 3 da manhã. Que é o horário que o próprio mal ele planeja. E ele atormenta muitas almas. Então esse é um horário forte para quebra de maldição também. Então será Pai, Filho e Espírito Santo. Vão ser 3 dias às 3 da manhã. E a gente já começa então essa madrugada. Eu vou mandar lá no canal do Telegram um áudio avisando também. E é isso. E Deus vai dando a direção durante esses 21 dias aí. O que mais é pra gente fazer? Usar as armas espirituais aí, né? Estou fazendo a oração às 3. Vai ser ótimo fazer com vocês. Que ótimo, que bom. Vai ser a partir dessa madrugada. Exatamente, pra já. Essa madrugada agora. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Qualquer coisa me manda. Como faço pra entrar no Telegram? Me manda um direct que eu vou te mandar o link, tá? Do Telegram. E vai ser aqui. Geralmente eu mando o áudio lá, mas vai ser aqui ao vivo. A gente vai entrar ao vivo. E é bom que tem oportunidade pra mais pessoas virem. Muita gente fica acordada esse horário das 3 da manhã, com insônia. Então Deus pode alcançar mais pessoas também esse horário, né? As pessoas pegam o celular e vão lá passar o tempo. E aí entra Deus ali e ajuda mais pessoas, né? Então é isso, pessoal. Então, fazer oração e consagrar. Vamos consagrar a água e fazer uma oração pra gente terminar aqui. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pelo cuidado, por essa palavra, pela direção. Eu peço que o Senhor venha nos ajudar a vigiar aquele que está de pé, que cuide para não cair, e aquele que reconhece que precisa voltar, que precisa se arrepender, que precisa se fortalecer, que o Senhor venha descer com esse poder de força agora, nesse exato momento, sobre as nossas vidas, sobre essas pessoas, meu Pai. E que a manifestação do poder do Senhor venha nos orientar, nos ajudar nessa batalha espiritual, venha nos fortalecer, venha nos dar a vitória, venha nos ajudar a focar nesse propósito, no único objetivo de alcançar o Espírito Santo, de nos libertar do nosso eu, do nosso achismo, do orgulho, da vaidade, da prepotência, que o Senhor possa perdoar os nossos erros, os nossos pecados, que o Senhor possa nos ensinar a fazer a Tua vontade como ela é feita no céu e na terra. Em nome de Jesus, nós também oramos por aqueles que nos ofenderam, nós oramos por aqueles que nos odeiam, aqueles que falam mal da gente, aqueles que nos magoaram, que o Senhor possa ter misericórdia dessas pessoas e trazê-las também para a Tua presença. E aqui usamos a fé, consagramos essa água, mais uma vez, que se torne o remédio do céu sobre a nossa vida, que
o Senhor venha colocar todo o teu poder aqui nessa água e que quando a gente tomar, venha ser a limpeza espiritual que a gente precisa, venha limpar da dor de cabeça, venha limpar da dúvida, venha limpar de tudo que não provém do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Então, água seja consagrada agora, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Então é isso, pessoal. Até as 3 da manhã, então. Vou estar aqui com a cara amarrotada. Mas vamos estar aqui orando, tá bom? Deus abençoe. Ó, e não vem de qualquer jeito buscar a Deus, não, tá? Coloca uma roupa aí, mais arrumadinha. Não precisa passar maquiagem, não. Mas vamos buscar Ele, ainda que seja às 3 da manhã, dignamente. Detalhes fazem diferença, né? Então tá bom. Até às 3. Tchau, tchau. Tchau.